Shalom, irmãos, paz do Senhor a todos. Chegamos então no capítulo 19 do livro de Jó, e após aquela censura ali do seu amigo Bildade, do capítulo 18, Jó, então, ele é um capítulo extremamente importante, assim, e também de grande aprendizado, porque Jó, ele como que faz um resumo aqui, né, da sua fé no Senhor, da sua fé no Redentor. Basicamente é o que a gente vinha falando desde o início, né, da sua fé no Senhor, da sua esperança no Senhor, que de maneira nenhuma Jó amaldiçoa o Senhor em nenhum momento. Ele reconhece o Senhor em todos os seus caminhos, ele sabe da provação que está acontecendo, mas ele não entende ainda, ele não compreende na sua totalidade o que o Senhor deseja fazer, né? Então ele vai compreendendo ao longo desse livro. Então a gente chega praticamente aqui na metade, né? E a gente vê o seguinte: primeiro Jó, ele começa a falar aqui com os seus amigos. Ele diz assim, ó: então Jó declarou: até quando afligireis a minha alma e me atormentareis com as vossas críticas? Já me humilhastes 10 vezes, não vos envergonhais de me maltratar? Se é verdade que cometi alguma falta, olha só, o erro que cometi diz respeito somente a mim mesmo. Ou seja, não cometi uma falta com alguém, né? Ou seja, fiz alguma coisa a algum de vocês para que vocês me tratassem dessa maneira? Se vós de fato quereis vos envaidecer sobre a minha pessoa e usar contra mim a minha própria humilhação, sabei, pois, olha só, importantíssimo aqui, ó, sabei, pois, que foi Deus quem me provou e fez sofrer, envolvendo-me em suas redes. Tá vendo, ó? Mais uma vez Jó coloca essa indagação aqui, né? Ele coloca essa situação aqui extremamente assim clara, né? Ó, foi Deus quem me provou. Ele ainda não compreende completamente, por isso ele vai declarando aqui na sequência, diz assim, ó: entretanto, se clamo injustiça, eis que não obtenho resposta, grito por socorro, contudo não vejo justiça. Ele ainda não vê, ele ainda não compreende, né, o trabalho que o Senhor deseja fazer, porque ele estava ainda em tratamento, ele estava ainda do trabalho do Senhor, estava diante daquilo que o Senhor estava fazendo com a vida dele. E nós vamos entendendo aqui nesses próximos versículos, olha: ele bloqueou o meu caminho e não tenho como vencer os obstáculos, cobriu de trevas as minhas veredas. Ele está falando do Senhor. Ó, despiu-me da minha honra e tirou a coroa da minha cabeça, ou seja, estou reprovado diante do Senhor. Mas esse era o entendimento que Jó tinha, porque não era isso que estava realmente acontecendo. Era o que ele indagou: ó, despiu-me da minha honra e tirou, né, a coroa da minha cabeça. E ele explica aqui, ó: quebrantou-me de todos os lados, tanto que estou a ponto de expirar sobre a terra, ou seja, né, morrer. Despojou-me da esperança que alimentava, como quem arranca uma simples planta do solo. Sua ira acendeu-se contra mim e agora me considera como um inimigo. Tá vendo? Esse era o entendimento que Jó estava tendo nesse momento, mas não era essa a realidade. Deus não tinha Jó como inimigo de maneira nenhuma, né? De maneira nenhuma. Ó, sua ira acendeu-se contra mim e agora me considera como um inimigo. Então, como ele estava em tratamento ali, ele não estava discernindo ainda o trabalho que o Senhor estava fazendo. Junta suas tropas, avançam poderosamente, cercam-me e acampam ao redor da minha tenda. Ele levou os meus irmãos para longe de mim, e os que me conhecem tornaram-se como estranhos para mim. Veja que Jó, ele perdeu
sua família, né, seus filhos, seus bens, ele não tinha, ele perdeu sua saúde, né, ele praticamente ficou sem nada, mas a fé, a consciência, né, a respiração ele tinha. Ele diz assim, ó, os meus parentes me abandonaram e os meus amigos se esquecem de mim. Os que me visitam e também as minhas servas me consideram estrangeiro. Não passo de um estranho aos seus olhos. Chamam o meu próprio servo e sequer me responde. Vejo-me obrigado a suplicar-lhe ajuda. O meu hálito é intolerável para minha esposa. Sou repugnante para os filhos da minha mãe. Ou seja, todos aqueles próximos, todos aqueles que ele considerava como aqueles que poderiam trazer um certo alento para ele, uma segurança para ele, todos lhe abandonaram. Importante entender, Deus fez todas essas coisas dessa maneira, para que ele chegasse lá no final e conhecesse a Deus não agora mais só de ouvindo falar, e sim de contigo andar, de andar de forma de forma assim íntima com Deus, de conhecer a Deus, de conhecer o caráter de Deus, não somente de ouvir falar. Até as crianças zombam de mim e acham graça do meu estado quando chego. Todos os meus amigos, inclusive os mais chegados, agora me detestam. Pensa nessa situação, olha, aqueles mais íntimos, a quem amo, simplesmente voltaram-se contra mim. Embora nós sabemos que os amigos deles estavam errados, mas lembra que nada foge do governo de Deus. Deus estava tratando com Jó, de maneira que, não porque Jó tinha feito algo de errado, mas sim porque Deus queria que Jó alcançasse um aperfeiçoamento, um estreitamento, um conhecimento maior da vida de Deus nele. Estou reduzido a pele e ossos, e apenas as minhas gengivas ainda não estão inflamadas. Então você pensa o estado dele, se você fosse para desenhar, ou se você fosse pensar em alguém assim, né? Somente as suas gengivas não estavam inflamadas, o resto estava reduzido a pele e ossos. Portanto, tende compaixão de mim, meus caros amigos, tende misericórdia da minha pessoa, pois foi a mão de Deus que me feriu. Por que me persigues, né, ou me persegues, como Deus está procedendo? E mais, não vos fartais jamais de consumir a minha carne? Ele estava de alguma maneira assim, pedindo misericórdia aos seus amigos, olha, tenham pelo menos vocês um pouco de misericórdia e compaixão de mim. E ele diz assim, quem dera as minhas palavras fossem escritas, sim, fossem todas gravadas em um livro histórico. Quisera eu elas fossem talhadas a ferro sobre o chumbo ou gravadas para sempre na rocha. Vejam que mesmo Jó declarando naquela época, naquele momento, né? E nós vemos que esse registro aqui, esse é um registro extremamente histórico ali que possivelmente passou da época ali dos patriarcas. Veja, essa história está escrita até hoje para nós aqui, ó. E Jó estava declarando naquele momento, né, sob a orientação do próprio Senhor, né, porque as escrituras são todas inspiradas pelo Espírito Santo. E aqui nós vemos, olha só, a declaração que nós conhecemos, essa foi a declaração de Jó, olha aqui, ó. Contudo, eu sei que meu Redentor vive. Tá vendo, ó? Contudo, eu sei que meu Redentor vive, e que no fim se levantará para me defender e vindicar, ainda que eu esteja no pó do meu túmulo. Ainda que eu esteja no pó do meu túmulo, ele defende, ele cuida, né? Em que sentido? Ainda que mortos, mesmo assim, se estamos no Senhor, nós viveremos eternamente. Veja que Jó já tinha esse entendimento. E depois, olha só, que todo o meu corpo estiver consumido pela terra, sem carne, então contemplarei a face de Deus. Veja como Jó já sabia que mesmo, né, quando estiver seu corpo consumido pela terra, sem carne, então contemplarei a face do Senhor. Estarei diante do Senhor.
na morada eterna. Ó, eu o verei com os meus próprios olhos. Eu pessoalmente, não outra pessoa o verá e me dirá como ele é. Ó, quão intenso é o desejo do meu coração por esse dia, como Paulo falou, o Paulo falou a respeito, que era lucro morrer, o viver era Cristo, morrer era lucro. Olha só, se conjecturares, como haveremos, se vocês pensarem, ou conjecturarem, como haveremos de censurá-lo e persegui-lo, pois concluímos que a causa de todo esse mal está nele. E era o que os seus amigos pensavam, as pessoas ao redor. Olha, o que está acontecendo é porque todo esse mal, está nele. Ele realmente pecou e por isso está passando por isso. Mas isso não era verdade, Mas lembrando que nada foge do controle, do governo do Senhor. Como Eclesiastes fala que Deus tem o governo total de todas as coisas, o controle total de todas as coisas. E ele diz aqui, melhor será, pois que temais a espada da justiça. Ou seja, se vocês acham isso, de censurá-lo, persegui-lo, pois vocês concluem que a causa de todo esse mal está em mim, melhor será, pois que temais a espada da justiça, pois por meio dela vêm os castigos, a fim de que saibais quem é o Todo-Poderoso. Então esse é um capítulo extremamente importante e nos dá assim um ensino muito grande, de quanto nós precisamos esperar no Senhor e que possivelmente, breve poderemos estar passando por tribulação e grandes tribulações, e que ali essa palavra que a esperança, é somente o Senhor. Assim como Jó falou, contudo eu sei que meu Redentor vive e que no fim levantará para me defender e vindicar ainda que eu esteja do pó do meu túmulo. Amém? Que o Senhor nos ensine, que o Senhor nos abençoe. Tá bom? Um grande abraço.